Dando sequência à nossa série de vídeos sobre relacionamentos, falei no vídeo passado que serão 5 vídeos sobre relacionamentos, só que eu acabei de ter a ideia, de sentir a necessidade de criar esse vídeo aqui no meio. Esse vídeo não estava no script. Você quer um spoiler do que tá? Olha só, o primeiro vídeo, o vídeo passado, é como atrair a pessoa certa, o ideal para me relacionar. Então, principalmente um vídeo para solteiros, né? A gente vai ter vídeo também para casados, tá? Vamos ter vídeos aqui para quem tá no relacionamento. Aí o segundo vídeo seria mulheres solteiras, não faça isso se quiser namorar. Se você quer namorar, não faça isso, mulher maravilhosa. Aí o terceiro seria, você tem feito isso por ele? Isso aí já é pra quem tá namorando, já é quem tá num relacionamento. Você tem feito isso por ele? Então é um vídeo para as mulheres. Esses dois são para as mulheres. O quarto seria, você tem feito isso por ela? E já é um vídeo para os homens entenderem se eles têm feito isso pela sua companheira. E o último é, isso pode acabar com o seu relacionamento. Seria o quinto vídeo. E aí é o seguinte, eu acabei, né, tava no banho, eu falei assim, não, gente, precisa ter... Peraí que eu vou acender a luz aqui. Eu falei, não, gente, precisa ter mais um vídeo depois desse primeiro, que é, a pessoa ideal não é perfeita. É muito importante falar sobre o óbvio, né? Sim, gente, porque você pode cair no negócio, você pode cair numa questão de que você fica presa aos detalhes, você vai ficar implicando com pequenos detalhes que é o seu sabotador para que você não se relacione com ninguém, né? E se você ficar preso a muitos detalhezinhos, porque a pessoa falou assim com o garçom. Eu não tô falando sobre ultrapassar os seus valores, né? Ultrapassar os seus valores, então, por exemplo, se um valor seu, que é um valor meu, que a pessoa seja educada, que a pessoa seja gentil. Se eu tô com uma pessoa que ela é grosseira, que ela é mal educada, que ela trata mal as pessoas, aí já não dá pra mim. Aí eu já vejo ali naquele primeiro encontro que não vai rolar. Mas às vezes é um jeitinho, uma coisinha assim, um detalhe que você fica ali preso naquele detalhe. E aí você fala, não dá. E você vai descartando pessoas porque você quer alguém perfeito. E não vai ter ninguém perfeito, gente. Principalmente você vai ver isso, né, quando você começar uma relação. Porque no início é tudo muito bom, porque tá todo mundo buscando o seu melhor. Tá todo mundo ali tentando ser perfeito pro outro. No início é assim. Ninguém se revela tanto. Só que, com o tempo, as pessoas já vão se revelando. E as sombras vão aparecendo. Então, se você, mais uma vez, assiste o vídeo passado, se você ainda não viu, a gente fala sobre os valores. Se você não tem definido esses valores, você não vai saber o que aceitar e o que não aceitar, né? Então, assim, é isso que eu falei. Se tem uma atitude do cara ali que você está conhecendo, ou da mulher, e você vê que aquilo ali vai ferir os seus valores, por exemplo, uma coisa que para mim é um valor também, que a pessoa ela tem que ter palavra. Sabe aquela pessoa que é muito imprevisível? Sabe? Aquela pessoa que você fala uma coisa, depois ela muda de ideia, ela não cumpre com a palavra dela, ela não tem um compromisso com o que ela fala. Isso também é uma coisa que me incomoda muito. E isso é uma coisa, gente, porque assim, vale muito palavra pra mim, sabe? E na maior parte das vezes eu tento cumprir com a minha palavra. E se eu não cumprir, eu vou ficar muito chateada, eu vou ter que conversar com a pessoa, explicar, falar, olha, realmente aconteceu isso, algum imprevisto que pode acontecer, mas você nota quando a pessoa ela tem isso, quando isso é dela, quando ela não tem muito compromisso com as pessoas, né? Quando ela é um pouco de egoísmo até, eu acho, assim, que a pessoa acha que o mundo gira em torno dela, né? Então, assim, ela combinou um negócio com você, você tá esperando, você se planejou, você tem, sabe, você se organizou para aquilo, aí toda hora a pessoa fura, a pessoa... Enfim, isso é um valor meu, né? Não precisa ser o seu. Por isso que cada um tem os seus. Uma dica aqui para você entender os seus é você entender a sua Vênus no mapa astral. Se você quiser entender a sua Vênus no mapa astral, faça uma leitura de mapa comigo, se você quiser. É um ponto que fala sobre o que a gente aprecia. A Vênus fala o que a gente valoriza.
aprecia nas pessoas e fala sobre os nossos valores. É muito importante a gente falar sobre essa questão de que as pessoas têm defeito e que você vai procurar trabalhar com os seus defeitos e o outro também tem que procurar trabalhar os dele, né? Por isso que para mim é muito importante a pessoa buscar se desenvolver. Ela está numa busca, ela ter clareza, ela trabalhar o autoconhecimento dela, ela ter clareza sobre as suas sombras, entende? Porque senão, gente, a pessoa que não reconhece o que ela precisa melhorar e evoluir, fica muito difícil. Como que ela vai melhorar e evoluir se ela não tem consciência do que ela precisa? E aí é toda uma conversa, né, gente? É todo um diálogo que você precisa, às vezes, colocar para a pessoa, mas com muito jeito. Às vezes você precisa falar para ela, sim, que aquilo ali é uma coisa que ela precisa melhorar, que é uma coisa que não é legal. Uma vez eu falei pro Tomás, que é o meu namorado, um padrão da lua dele, que eu via nele, um padrão, uma sombra lá da lua, porque eu sabia, né, o mapa dele, eu sei o mapa dele. E aí eu falei pra ele, e ele ficou muito grato porque eu falei. Aquilo ali abriu a mente dele, falou, cara, é verdade, eu realmente tenho essa tendência. Então, é isso, ele estava aberto para ouvir o que eu tinha para falar, né? Porque através de uma ferramenta que é a astrologia, eu dei para ele uma informação. Eu falei, olha, tem uma tendência aqui que eu vejo em você. E é normal, gente, todo mundo tem luz e sombra. Então, assim, principalmente a lua traz muitos padrões. Então, com a lua, a gente consegue identificar. Se a gente entende ali a lua, a gente consegue já identificar os nossos padrões e os dos outros. Mas tem que ter muito jeito, tem que ter muito tato, né? Não é sair jogando informação, tem que saber se a pessoa está aberta para ouvir. Então é isso, o diálogo ali, né, durante a relação vai ser muito importante. Eu, por exemplo, no meu lado, eu tenho uma tendência desde sempre com impaciência, um jeito muito prático, impaciente de lidar. Então, isso é também uma coisa que eu trabalho muito. E para ele é muito importante que eu trabalhe isso. Que eu não seja uma pessoa impulsiva, agressiva, porque agressividade é uma coisa que ele não tolera. E eu já fui, eu já tive isso, e eu tive que trabalhar muito isso em mim. E ele sabe o quanto que eu estava disposta a trabalhar, e eu trabalhei, e ele teve paciência para esperar. Assim como eu também tenho a paciência, e até hoje nós temos as nossas sombras, e a gente continua trabalhando com paciência. Por quê? Porque nós temos firmado, nós sabemos em quem é o outro, né? Nós temos nossos valores já definidos, já claros. Ele sabe quem eu sou, ele sabe o quanto que eu busco evoluir, o quanto que eu tenho consciência sobre já muitas das minhas sombras. Eu acho que a mulher, talvez, né? Eu acho que, na verdade, assim, quem busca muito conhecimento, e geralmente são as mulheres que fazem isso, de buscar ferramentas para se entender, se autoconhecer, se curar, né? Nós temos hoje, nesse momento, ainda mais mulheres do que homens fazendo esse movimento de autocura. Então, talvez as mulheres tenham mais essa consciência do que curar, né? E aí é isso, gente, é um diálogo constante, é a gente conversar, sabe? E acertando o tempo todo, vai acertando. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita paciência, tem que ter abertura. Então, cuidado com isso, cuidado com você querer descartar pessoas, você fica com ranço, você pega ranço de atitudes que são pequenas. Pequenas. Se você não consegue aceitar coisas pequenas sobre o outro, sabe? Coisas bobas. E isso, gente, é muito nosso sabotador mesmo. Que muitas vezes a gente quer se relacionar com um cara que não tá. Muitas mulheres fazem isso. Com um cara que não tá alinhado com os seus valores mais profundos, né? Às vezes o cara não te respeita, o cara não te valoriza. Isso é muito normal. Tem muita gente que está acostumado, né, a ter uma relação caótica, a ter pessoas que não valorizam, que traem, que, sabe, que estão nem aí. E aí a mulher às vezes fica ficando atrás, sabe, ficando mais interessada porque o cara tá cagando e andando. Então te dá um interesse maior e às vezes um cara legal, que tem os seus valores em elemento, você não quer. Mas isso é um sabotador.
Isso é um sabotador. Aquela coisa de você querer o cafajeste, isso é um sabotador. Você ainda não curou essa questão. Você tá atrás de, sabe, essa coisa da paixão. Você tá atrás disso que, gente, a paixão, ela acaba. E quando ela acaba, o que fica é o amor. Se não tem amor, acabou a relação. Então, o mais importante é, claro que você tem que ter atração pela pessoa. Você não vai ficar com uma pessoa que você não tem uma atração, né? Pra mim tem que ter atração pra eu ficar. Eu não vou... Primeira coisa que eu vejo, eu tenho uma ligação com estética. Então, assim, eu vejo se aquela pessoa me atrai. Às vezes não é nem um físico, um padrão de beleza, mas tem alguma coisa ali na estética, pra mim é importante, a imagem. Eu não vou falar pra você que não é. A imagem, o jeito, o papo, né? Isso tudo no primeiro encontro você já sabe se você quer ficar ou não com aquela pessoa. No primeiro encontro você já sabe se você vai querer ficar. Se você vai ter atração pra ficar. E aí, conhecendo a pessoa, encontrando mais vezes, você vai entendendo os valores dela. E aí que você vai ver se você vai querer se relacionar com aquela pessoa, né? Se você vai ter um relacionamento sério com ela. Comenta aqui pra mim se esse é o seu caso, se você fica muito preso ou presa aos detalhes e fica muito exigente e não consegue engatar uma relação muitas vezes porque você tá muito exigente. Você está implicante com pequenos detalhes. Não vai encontrar alguém perfeito, alguém sem defeitos, alguém que não te irrite em algum momento. Em algum momento você vai se irritar com aquela pessoa. Isso é normal. Sem isso, se você não entende isso, é por isso que as pessoas falam que hoje as relações estão muito líquidas, porque a gente está muito intolerante também aos defeitos, né? Isso mostra também o quanto que a gente às vezes não está dando consciência dos nossos. Ou então a gente está lidando muito mal com as nossas questões que a gente tem que melhorar e evoluir, tá? Esse é um ponto a se pensar. E às vezes até buscando perfeição na estética também, alguma coisa nesse sentido. Me conta aqui para eu saber. Até o próximo vídeo. Fique aqui se você quer assistir essa série inteira, se você se interessou por esses temas, esses títulos dos próximos vídeos dessa série de relacionamentos. Se inscreva no canal, fica aqui comigo para você assistir todos. Um beijo e até mais.